receber o Fábio. Bem-vindo! Gratidão, queridinho. Fábio veio lá da Zona Norte de São Paulo. O dia que eu conversei com ele para fazer o convite e tudo, eu fiquei assim, eu fiquei bege. O cara fala, mas fala numa sabedoria, sabe, de um empoderamento tão incrível. Ele vai falar, e depois vocês me contam o que vocês acharam. Aqui é para passar o slide, né? Esse aqui, ó. Posso testar? Testa. Para não passar mico, né, gente? Ó. Aê! Ó. Certo. Boa tarde, família. Boa tarde. Como eu sempre falo, salve quebrada. Salve! Salve! Aí, ó, senti a energia da hora, mas pode ser melhor. Salve! Salve! Da hora, salve. Bom, sou o Fábio Lol, a gente tem agora 14 minutos e 37 segundos, então são muitas coisas nesse espaço curto tempo, né? Costumo dizer que eu não sou, eu estou, então estou aqui nessa posição, nesse momento. Posso estar em outros lugares de outras formas também. A gente está sempre nessa transição de como a gente realmente, de fato, nos colocam como a gente é e como a gente realmente está, né? O que eu quero dizer com isso é que eu estou hoje como educador, né, morador da Brasilândia, estou com 30 anos, apesar de não aparentar, que eu sei. Brincadeira, né, gente? Então, eu estou nessa posição, né? São muitas coisas que a gente traz nas nossas vivências que fazem a gente pensar, de fato, como o nosso monge hoje trouxe, refletir sobre coisas mais profundas de como eu sou e como eu estou. A gente, às vezes, confunde isso, né? Por exemplo, eu estou com fome. Tá ligado? Então, quem está com fome, geralmente já tem, né? Quem está com a fome. Então, você está naquela transição de você sentir a fome, tanto energeticamente quanto fisicamente a fome bate em você e você interage com aquilo, né? Então, você não deixa de ser quem você é, mas você está passando por aquela transição, né? E aí, como eu costumo dizer, eu estou passando por um espaço curto tempo de vida, né? Todos nós estamos passando por esse espaço curto tempo. E eu trago muitas referências da física quântica, da filosofia, da vivência de vida ancestral para o meu dia a dia, porque foi o que realmente contribuiu para que eu trouxesse, de fato, não só a minha transformação, porque primeiro a gente arruma a nossa casa para depois arrumar a casa dos outros, mas também entender como eu poderia fazer com que as pessoas se transformassem, porque eu não transformo ninguém, né? Aleluia. É assim que as pessoas fazem na igreja, né? Nada contra, mas é assim que as pessoas fazem, né? Porque vai vir Deus e vai te transformar, ou vai vir uma outra pessoa e vai te transformar, ou vai vir alguém aqui, vai fazer um pitch e vai transformar você. Não, gente, se toca, ninguém vai transformar você. Você vai se transformar. Você vai se permitir a essa transformação, né? Então, vindo da Brasilândia, que é esse processo que a gente vive, que não é novidade para ninguém, que é um processo de terceiro bairro mais perigoso de São Paulo, né? Não acho. Inclusive, me sinto mais seguro na quebrada do que no centro, né? Mas a nossa ocupação, ela se deve da Praça 7 Jovens, inclusive eu vou passar um pouquinho aqui, certo? A nossa ocupação se passa da Praça 7 Jovens, essa foto ficou um pouquinho torta, né? Né, fotógrafo? Mas eu trouxe aqui rapidamente, mostrando para vocês, até para vocês entenderem, fotos que estão em exposição na França sobre o nosso trabalho de ocupação na Brasilândia, né? São fotos repórteres do dia a dia, do cotidiano, e trazem um pouco da grandeza, da simplicidade do dia a dia, né? Por que a gente paga palestra de automotivação ou porque a gente compra livro para se automotivar? Porque a gente não consegue se sensibilizar com as coisas do dia a dia mais. Estamos programados para o automático. Então, a gente tem que pagar a palestra, a gente tem que comprar o livro daquela pessoa, a gente tem que... gente! Então, a gente tem que realmente olhar para a gente como o nosso monge trouxe, que eu achei muito legal. Não que isso não seja válido, tá, gente? Comprar livro ou visitar e palestras é legal. Mas a gente tem que aprender a se sensibilizar com coisas do dia a dia. É aí que está o segredo. É aí que está o feeling. Porque quando você vê uma foto ela tem uma coisa muito importante, né? Esse é um pouco da nossa exposição. Está em francês, tá, gente? Eu não falo francês,
mas está em francês porque a gente teve que traduzir. Ela conta um pouco da nossa história da Praça Sete Jovens, com a simplicidade que a gente vive nas quebradas. Então, do que esse cara está falando? Basicamente, a Praça Sete Jovens era um terreno abandonado, que se chamava Pastão, certo? Lá no Elisa Maria, que é um bairro. A Brasilândia é composta por aproximadamente 40 bairros, tá ligado? Salve Peri, salve Jardim Guarani, salve Vista Alegre, Elisa Maria. Eu vou ficar falando vários bairros aqui. E aí, esse terreno abandonado, ele é cercado por nomes de luta. O nome da rua da praça, Pedro Pomar. O nome da rua de trás, Steve Bico. O nome da rua de cima, Carlos Marighella. O nome da outra rua do outro lado da praça é Rosa Alboni, Olga Benário. Então, essa praça, ela está estrategicamente num local mágico, certo? Para quem sabe e conhece essa história, é mágico, e para quem sabe e não conhece também, porque o desconhecimento é tão válido quanto o conhecimento, certo? Então, eu quanto educador, né, venho da área social, trabalho com população em situação de rua, e também com jovens e crianças e adultos em alta vulnerabilidade. Sim, a vulnerabilidade está aí, ela existe, é uma condição social. Então, eu, quanto educador, eu percebi que os nomes das minhas ruas, das minhas quebradas, eram nomes de luta, velho. Inclusive, a gente fez uma exposição sobre isso, nomes de ruas, nomes de luta. Então, eu tive essa sensibilidade, né? E fui pesquisar, algumas histórias eu já sabia, outras eles hackeiam para que a gente não saiba, né? E aí eu vi a importância da mágica que isso tinha, assim. Porque isso me trazia uma ardência no coração. Falar, pô, velho, a rua de cima é Olga Benário, mano. A Olga Benário, velho. A Olga Benário fugiu de casa com 15 anos de idade e montou o primeiro exército feminino antinazista. Tipo, é de ficar arrepiado, velho. Tá ligado? E aí a gente, às vezes, passa batido por isso. Inclusive, está rolando um processo agora na prefeitura de troca dos nomes das ruas. A gente está nessa luta agora, nesse momento. Estamos passando por várias turbulências. Para manter o nome do Carlos Marighella lá. Para manter o nome do Steve Bico lá. Para manter o nome do Tupac, que é o nome das nossas ruas lá da quebrada, o Tupac. Tá ligado? São movimentos de luta. Eu praticamente trabalho com audiovisual, fotografia, música, grafite e permacultura, né? Mas costumo dizer que a gente faz acupuntura social. A gente vai lá e dá uma espetada e aquela energia começa a circular ali, velho. Entendeu? É verdade, porque o mundo ele tem urgências demais, como diz o nosso parceiro Tony, né? Quem assistiu Visionários da Quebrada, que é o nosso filme, vai lembrar, o Tony fala. O mundo ele tem urgências demais para que a gente falar que a gente está mudando o mundo, velho. Pensa, quanta urgência tem para a gente falar que nós somos mudadores do mundo. A gente não muda nada, velho. Tudo se transforma, né? A física hoje, a química hoje, ela consegue explicar isso de uma forma melhor. Tudo se transforma. Você, quando morre, você vai virar o quê? Vai virar uma outra matéria. Você não vai desaparecer. Então, o que a gente faz com essas pequenas matérias que a gente carrega com a gente ancestralmente? Né? E não só ancestralmente, mas o que a gente faz quanto pessoa nesse momento com essa energia, com essas coisas que a gente carrega com a gente. O que você está levando na sua bagagem que você não quer largar? Né? O que você está levando dentro da sua bagagem que você pode passar para outras pessoas, tá ligado? Que você pode compartilhar com outras pessoas, que você está guardando para si. Né? Então, a gente veio hoje para ouvir histórias que são incentivadoras, histórias transformadoras, mas os verdadeiros transformadores estão sentados aqui à minha frente, não sou eu. Porque dá uma ideia de quem faz a transformação é um super-herói, é uma pessoa que pode, como se tivesse um lugar exato daquilo, de que eu posso. E a minha luta na minha quebrada é fazer não que eu possa, que é o Fábio lá o que faz, e sim você na sua quebrada que faz. Essa é a nossa pista de skate, foi nosso encontro de grafite que a gente fez. Ali, ó, é o bowl, né? Essa pista aqui de skate, ela existe hoje em dia, inclusive, mas no processo que a gente estava falando da Praça Sete Jovens, ela só foi surgir em 2009, porque em 2006 mataram 6 jovens
E o 7º ficou cego e paraplégico na rua Carlos Marighella. Chacínica típica militar. Todo mundo aqui já ouviu falar. E aí a mídia mostra que os moleques é traficante. Ah, que os moleques era ladrão. Mas mentira, hoje em dia já foi até provado, inclusive, que quem matou os 7 jovens, quer dizer, os 6 jovens e o 7º jovem, que ficou cego e paraplégico, foi os mesmos policiais, os mesmos milicianos que mataram o coronel José Hermínio, lá perto de Santana, né, que era o coronel da Zona Norte da Polícia Militar. Eu acho que vocês lembram muito bem dessa situação. Então, a própria milícia, esse coronel ele lutava contra a desmilitarização da polícia, contra a corrupção dentro da polícia. E os mesmos assassinos deles foram os mesmos assassinos dos 7 jovens. Foi na época do ataque do PCC. E como, mais uma vez, a mídia usou isso como uma forma de manipulação. Enfim, conseguimos a nossa luta depois de uma tragédia. Então, esse lugar, ele surge, essa praça, ela surge através de uma tragédia. Hoje a gente joga golfe lá. Ó. Golfe de Quebrada é o nome do nosso projeto. Golfe de Quebrada. E aí a gente tem vários outros projetos a partir desse território que a gente conquistou. É claro que foi muita luta, é um processo que, inclusive, 7 Jovens é o nome da praça. Se você pesquisar a Praça 7 Jovens, você vai achar. Mas engraçado que a prefeitura não dá a placa para a gente. A gente conseguiu cadastrar depois de 3 anos no mapa, mas a prefeitura não dá a placa, porque a gente escolheu estrategicamente como forma de denúncia. Porque quando a gente falasse, quando eu estivesse aqui na Google, alguém ia perguntar por que Praça 7 Jovens. E eu ia ter que contar essa história, né? Então, infelizmente, o nosso número não parou no 7, já foram 10 que foram mortos. Tá? Em 2013, teve outra chacina na pista de skate, onde a gente já fazia ação cultural, onde a gente já fazia ocupação. E aí a gente está dando continuidade nesse processo desse espaço, para que esse espaço se mantenha vivo. Né? Tem um samba que fala, eu prefiro ouvir barulho de samba do que escutar som de tiro. Né? Porque para muita gente o samba é barulho. Né? E o tiro é som. Então, aí, hoje em dia, a gente tem esse projeto de golfe, não é só um deles, tem o Samba do Bowl, que é esse que eu tô com a camiseta. Por que Samba do Bowl? Porque ele acontece dentro do bowl lá, ó. Esse pá vai ter foto do Samba do Bowl. Aqui eu queria trazer um pouco do nosso trampo de permacultura, que é um trampo de meio ambiente que a gente está fazendo. Permacultura vem da cultura da permanência. Como que a gente mantém essa cultura permanente? São coisas ancestrais, coisas dos nossos avós, banheiro seco, captação de água da chuva, cisterna, oásis urbano. Isso daqui é um oásis urbano, né? Então, a água que desce toda da cachoeira, a gente fez um monte de curva de nível, como se fosse um monte de montanha aqui na lateral, e fez os plantios, porque a água que desce da chuva vira uma cachoeira. Então, ela infiltra e vai para o lençol freático, ao invés de ir para o esgoto. Essa é uma das estratégias da permacultura, que é uma das maiores ferramentas que a gente tem hoje na Quebrada, né? Então, a gente está trabalhando lá com resgate do lençol freático, a gente está trabalhando com captação de água da chuva, cisternas. Deixa eu ver o que eu mais posso falar aqui para vocês. Essa é uma das melhores fotos, minhas, pelo menos, né, que eu posso falar, que acho que foi a minha melhor foto que me levou o meu trampo e o trampo dos nossos amigos e amigas para a França, que está em exposição agora. Esse moleque é um moleque que, velho, faz slackline. Se ele estivesse aqui agora, ele ia estar inventando alguma coisa com o papel ou com a caneta. Ele pega as coisas e começa a construir, né? E, além do mais, ele é sobrinho da minha esposa. Aí eu falei, eu quero fazer uma foto sua. Ele falou, eu quero fazer jogando capoeira. Então, aí eu deixei ele livre para ele fazer o que quiser. Eu te juro que não imaginava que iria sair essa foto. E saiu. Então, olha a simplicidade das coisas, né? Uma das minhas melhores fotos, eu acho, que saiu. Aqui é um pouco das nossas atividades no bowl, tá? Hoje a Praça 7 Jovens ela é ocupada por um coletivo, chamado Coletivo 7 Jovens. O Samba do Bowl acontece todo primeiro domingo, se você quiser ir. Esse é o nosso fashion filme, que a gente gravou com a galera da Alemanha. Sim, a galera da Quebrada é fashion, tá ligado? É isso mesmo. E há quanto tempo nos estudam como forma de manipulação, não só para o fashion, né? Não só para o fashion, porque lá na praça tem 8 ou mais TCCs sobre a nossa história de luta. PUC, USP, várias faculdades fizeram TCCs sobre a gente. Mas, de fato, quantos da Quebrada leram esses TCCs? Né? Então, até quando vamos ser estudos, ou como forma de estudos, matérias de estudo, e a gente
Vai ser estudado e não vai estudar ninguém? É tipo, aperta o parafuso, mas eu não sei para que serve. Tá ligado? É assim que funciona o sistema. Então, esse Fashion Film foi uma das coisas que a gente conseguiu quebrar a barreira, a gente conseguiu acessar e assinar como produtor também, certo? Não só a galera da Alemanha assinou. Deixa eu ver. Esse é um trampo que a gente fez, se chama Boa Mistura. É uma galera do Chile com a galera do Brasil, artistas, grafiteiros, nós, que fizemos esses trampos. Inclusive, vocês viram o anterior, que foi o Mágica, né? Que é isso, que é projetar palavras 3D ou letras anafórmicas como grafite. Lá no Boa, o campeonato de skate que a gente faz com a galera. Isso daqui é um pouco das bordas. Eu não vou falar um pouco das bordas porque eu vou exceder meu tempo. Mas a borda é muito rica, porque a vida acontece na borda. Você imagina a borda do rio, a árvore e a água, ela está na borda, né? Então o peixe fica esperando a folha ou o fruto cair, e aí ela cai na onde? Na borda. É na borda que o peixe coloca o ovinho, é na borda que o sapo põe. Então as bordas da cidade são tão importantes quanto o centro. É disso que a gente vem falar, né? Aqui nossa atividade de permacultura com a galera da escola, o Samba do Boa, para quem quiser conhecer, domingo que vem tem, todo primeiro domingo. É uma roda cultural, não é um coletivo, não é um grupo, na verdade. Né? Quando você fala Samba do Boa, você pensa que é um grupo, mas na verdade é um coletivo. Então você leva seu instrumento, sua poesia, e você compõe a roda junto com a gente, a velha guarda, a jovem guarda, e a gente traz sempre paralelamente atividades culturais, sociais e desenvolvimento de autonomia. Hoje em dia estamos gerando emprego dentro da quebrada, isso é muito importante. Estamos trabalhando com economia colaborativa, setor 2,5. Alguém aí conhece setor 2,5? Aí, ó, tem gente bem informada aí, hein? E nós também. Então, basicamente é isso, gente. Eu vim trazendo isso um pouco. Esse é um pouco do meu trampo de permacultura na Globo News, que saiu, aqui no Butantã. E eu posso encerrar com essa daí, eu acho, né, velho? Porque essa daí é uma foto que eu fiz. Inclusive, quem conhece o projeto Pimp My Carroça, que é um projeto que doa a carroça pro catador, né, pro reciclador, ele doa todo o equipamento, né? Ele não doa só a carroça, ele doa luva, corrente, cadeado, todo o EPI que o cara precisa para ele trabalhar. E uma carroça nova. E além do mais disso, eles convidam um artista, que no caso foi eu, né, nessa vez. Eu não sei se eu vou ter a foto depois. Mas o meu papel foi esse, velho. Quando ele falou, mano, vocês têm uma pessoa da quebrada para vocês envolver no Pimp My Carroça. Eu falei, vai ser o Uber carreteiro, mano. Vai ser o Uber carreteiro. Aí, ó. Aí a gente fazendo junto com as crianças, é verdade. Aí a gente fazendo junto com as crianças. Então essa foto foi muito simbólica para mim, gente, porque é isso, velho. É o papel, é onde a gente se encontra hoje em dia, né? Às vezes até uma coisa que é referência para uma coisa tipo startup, que nem a Uber, tá aqui, ó, na nossa condição social, jogada na nossa cara, velho. Tá ligado? Não precisa de muita coisa para dizer isso. Então é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, eu tirei o dia para ficar aí à tarde com vocês, certo? Trouxe o cavaquinho aí para nós brincar, fazer... Tá bom? E agradecer a Isa, toda a equipe, a produção, essa galera linda. Esse lugar aqui é bonito, quero conhecer mais. Tá? E dizer que eu fico muito feliz de estar aqui. Quem quiser conhecer o meu trampo, pode acessar. O meu Instagram é @lolgrafite, com E no final. O meu Facebook é FabioLol. Ou então vem falar comigo e já era. Tamo junto. Repete. O Instagram é @lolgrafite, LOL, grafite com E no final. Grafite, de grafite mesmo, de lápis. E o Facebook é FabioLol. Muita inspiração. Quero saber se alguém tem uma pergunta. Volta aqui. Tá. Alguém tem uma pergunta? Ó, lá em cima. Jogar lá assim. Nossa, aí. Você ainda trouxe um cavaquinho para os... Aqui, né? Yeah. Fábio, incrível. Sou do Capão Redondo também. Da hora, fico feliz. Qual é a maior demanda? O que você mais escuta quando você fala com os jovens da periferia? Demandas que eu digo para as empresas, para o setor que está mais distante dessa linguagem comunitária. Inclusive eu estou desempregado, viu, gente? Quiser me contratar,
quiser me chamar para fazer uma festa, a gente toca, a gente pinta e a gente prosa também. Uma das maiores demandas que eu sinto, social, financeiramente, digamos assim, no ramo empresarial, dos jovens e adolescentes que a gente trabalha, é, de fato, ter uma oportunidade, primeiro, de ser instruído para fazer aquilo, né? Porque a gente é inserido num processo que os caras colocam nós lá e a gente tem que fazer aquilo daquela função. Né? Então, eu acho que é muito mais preparação, tanto do governo quanto a escola, do que eles estão nos ensinando. Educação financeira a gente não aprende, inglês a gente só aprende verbo to be, tá ligado? Então, tipo, tem essa demanda de, por exemplo, a gente está vivendo numa sociedade que a escola é muito chata, a produção de ensino é muito chata, então a gente já entra numa adolescência meio que precarizada, meio não, totalmente precarizada. E aí você vê um jovem ou uma adolescente que ele realmente não sente a vontade para fazer nada, né? Então, acho que é muito mais um pertencimento, assim. Tanto na questão dele se ver quanto um profissional, né? Pô, eu também posso sair da quebrada e ser um palestrante lá na Google, por que não? Entendeu? Então, não é nem que às vezes falta referência, mas é que as referências são tão poucas e tão distantes da gente, que aí, de fato, a gente prefere ser funcionário das Casas Bahia. Tá ligado? Prefere ser funcionário, às vezes, do mercado que trabalhar de domingo. E a gente se coloca nessa situação. Então, acho que é uma falta de pertencimento mesmo, assim, de deles verem que eles podem, sim, contribuir, não só financeiramente dentro de uma grande empresa, e nem que também ele vai ser uma grande pessoa se ele participar de uma grande empresa. Ele já é uma grande pessoa, né? Então, acho que é basicamente isso. É uma falta de pertencimento, assim, ó, e de valorização, né? Porque se há alguém que tem tanta informação para passar, são os jovens de hoje em dia, tá ligado? E acho que trabalhar com isso, para mim, é um dos meus maiores desafios. Eu falo mais que você, amiga. Se deixar, eu falo mais. Agora você quer fazer pergunta, Ari? Tá, só porque é você, então, eu vou permitir. Tô brincando. Faz pergunta, faz. Rapidinho, não vou ser muito longo. Ari, cadê? Eu não vou me estender. Eu vou falar rapidinho. Vai. Maravilhoso. A Isabela sempre traz aqui pessoas com experiências fantásticas, né, em periferias, e que precisam se comunicar, precisam trocar. O Brasil é o país dos desperdícios, né? Talentos sendo desperdiçados. Eu queria que você falasse mais. Eu adorei o termo acupuntura social. Não é meu, tá? Já existe, mas a gente pratica e pode trocar. Legal. Essa acupuntura social, eu fiquei pensando sobre ela, né? Como ela se comunica, quem faz acupuntura, qual é a dor que ela cura. É fantástico isso. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu sei que tem pouco tempo. Sim, então, a acupuntura social é um termo que até não muito recente, mas é uma tecnologia ancestral, né? A minha mãe e a minha avó faziam acupuntura social. Tipo, mano, elas dividiam a cesta básica entre uma e outra, tá ligado? E aí ainda dividiam o que elas tinham de alimento com a outra vizinha que já pagava a água de todo mundo. Né? Isso é fazer acupuntura social, não só financeiramente dentro do mercado, quanto também a gente entender a necessidade do outro ser espetado nesse sentido. Porque quando eu olho para você, ou quando eu olho para ela, eu consigo enxergar em você o que às vezes a gente não enxerga dentro da gente. Tá ligado? Então é aí que está o papel da acupuntura. Quantas pessoas a gente encontra pelo caminho que fala, ai, eu estou cansado, eu não sei mais nada. Aí outra pessoa chega e fala assim, imagina, mas você é tão inteligente. Mas isso é a acupuntura social, né? E também é tirar aquela ideia do colonizador. Porque quando a gente tira essa ideia do colonizador, eu entendo a dor do outro, né? Então, às vezes, a gente não chegar e querer criar algo naquele lugar. É a gente entender o que já existe naquele lugar, como energia, e só não está circulando porque ela está presa, né? Então, é um processo muito de sensibilidade que a gente tem que ter, tanto conosco mesmo, mas socialmente. Então, quando eu entendo que tem uma energia que circula ali, eu não vou chegar com a ideia e falar, vou fazer isso lá que vai dar certo. Não. Então, acho que é entender o plano, tanto a necessidade das pessoas que elas trazem, quanto nossas necessidades que a gente leva para as pessoas também. É deixar a energia fluir. É isso. É dar uma espetada mesmo. Fluir, mas dá aquela cutucadinha, né? Arrasou. Valeu. Arrasa, Fábio. Come on.